Sou um bocadinho alto, né? Devo levantar o micro. Boa tarde, ou tarde boa a todos. Vou começar logo a contar a minha história, porque no final tenho uma surpresa. Não é para mim falar da minha história, mas como esta é uma ocasião peculiar, aceitei o desafio da Academia de Líderes Ubuntu no segmento que temos vindo a fazer de desenvolvimento pessoal e partilha. A verdade mais certa é que não poderia falar do meu nascimento sem que alguém tivesse contado, pois só sei que a minha primeira pátria é no ventre da minha mãe. Tive um nascimento. Cheguei ao mundo sem os primeiros gritos, na hora certa. Depois de mais ou menos 30 minutos de reanimação, a minha mãe conseguiu acreditar no que tanto esperava, ter um varão na família. Entre três raparigas, sou o único rapaz e o caçula. Embora que eu tenha outros irmãos de pai. Aos 2 meses do meu nascimento, o meu pai ausentou-se de forma permanente. Não o conheço, só por fotografias. Assim, a minha mãe teve que carregar a cruz de nos educar, pois é muito batalhadora. Passei uma infância muito feliz. Vivíamos daquilo que merecíamos, isto é, do esforço brilhante que aquela mulher fazia para nos dar o máximo que podia, mormente a educação. Quase que não sentíamos muita falta de algo que pudéssemos lastimar. Fui um menino querido e amado na família, mas não passava um mês sem ir ao hospital. Sou muito amigo do hospital. Ora é bronquite, ora é esta doença, ora é aquela. Não sei se fui enviado para a missão de adoecer ou então a doença gosta muito de mim. Eu lembrava-me que a minha mãe dizia: nunca deixas passar um mês sem ficar doente. Cada mês dizes a doença: vem cá, que a minha mãe sabe curar. Adoecer é a cruz que fui carregando desde criança. Mas sou muito saudável. Parece um paradoxo, mas não é. Com isto ou aquilo, sempre fui uma criança feliz. Aos 3 anos de idade, Deus pôs no meu caminho o homem que me deu o verdadeiro e incondicional amor paterno e de que nunca me esquecerei. Não gostava que o chamasse de padrasto. Ele preferia tio ou um outro nome. Daí pude perceber como é amar um filho que não é biológico e que o amor não nos é dado só pelas pessoas do mesmo sangue. Aprendi isso também. Dar amor a quem não é do meu sangue. Ele deixou uma marca muito positiva e permanecerá eternamente no meu âmago. Não tive o ensejo de entrar no infantário na idade com que os meus amiguinhos começaram. Na realidade, até a fase mais avançada do meu percurso escolar, foi sempre difícil conseguir vagas para ingressar numa instituição de ensino. Era como um círculo vicioso. Contudo, tive a minha professora em casa, a minha querida mãe.
que me ensinava a escrever e a tentar ler. Já conhecia o alfabeto e cobria a caligrafia, pois soletrava as palavras sem entrar no infantário, que sempre almejava, porque os amiguinhos de zona iam e eu ficava sozinho em casa. Em Bissau, durante a Guerra Civil de 1998, num dia, portanto, brincar com uma das minhas irmãs, quando sentimos as rajadas de armas, tentei subir para a cama onde estava deitada a minha mãe. E bati com o rosto na cabeceira e cortei a língua. No meio da guerra, não se sabia como fazer. O hospital era ainda mais longe, pelo receio que provocavam os tiroteios. Aquele mês tinha outra identidade. Já não era o mês da doença, mas sim do corte da língua. Havia uma enfermeira vizinha que, se estivesse refugiada, talvez hoje eu não estivesse a contar bem a minha história. Encontramos-nos logo quando estava a preparar-se para se refugiar. Ai, que sorte! Assim, ajudou-me e lá se salvou a minha língua. Durante este período, refugiámos-nos na terra natal da minha mãe. Imaginem como é ficar calado um bom tempo, sem ser mudo, mas por causa da ferida na língua. No fim da guerra, voltamos para Bissau. A luta para ingressar numa escola continuou. A minha mãe decidiu que deveria entrar no jardim de infância durante uns meses enquanto esperava. Já estava na idade de começar o primeiro ano. As escolas onde a minha mãe queria que eu fosse não aceitavam a minha inscrição, porque antes deveria frequentar uma fase preparatória de ensino, o infantário. Assim, ficava mais uma temporada em casa. Já nessa altura, a minha mãe professora intensificou a minha aprendizagem. Eu já lia e escrevia muito bem. Gostei desta fase, em que a minha casa era, ao mesmo tempo, a minha escola. Nesse mesmo ano, quase no segundo trimestre, consegui finalmente vaga para iniciar os meus estudos básicos e secundários. A excelência era uma obrigação. Por isso, dei tempo e esforço e dediquei-me bastante e assim fui cumprindo os objetivos. Na terceira classe, quando me perguntaram o que queria ser quando fosse grande, eu disse rapidamente que queria ser médico. Não sei se o que me motivava era por ser amigo do hospital, mas a verdade é que cresci com esse sonho. Apesar de ser sociável, eu era muito reservado. A minha rotina centrava-se em casa, escola, igreja, casa. Mas fui fazendo parte de diferentes grupos e movimentos da igreja, escutismo, sobretudo, onde muito cedo comecei a integrar-me. Já nessa altura, servi como líder de diferentes maneiras. Nunca me esqueci dos meus amigos de zona. Também me integrava nas equipas de futebol, grupos que inventamos na infância e mais tarde associações juvenis. Senti que em todas estas associações dava os meus contributos. Os colegas quase que não me chamavam pelo meu nome de batismo, Adilson, mas por Kaká, o famoso jogador brasileiro. Sempre gostei muito da escola.
o que me fazia agrupar crianças da minha zona que não tivessem ainda meios de ir à escola, ou aquelas que precisavam de reforço educativo na varanda da minha casa, para os ensinar. Não tínhamos quadro nem giz. Uma parte de parede ou pedaço de zinco com ferrugens servia-nos de quadro e com carvão podíamos escrever. Assim, inventamos a nossa escola de explicações. Ao terminar o 6º ano, entramos no mundo da internet. Na altura, a informática era um diamante na Guiné-Bissau. E a escola onde eu estudei permitiu esse primeiro contacto como forma de reconhecimento e estímulo aos bons alunos. Assim, embarquei no mesmo avião com os demais colegas e entrei no mundo de internet conhecendo a informática básica. Mais tarde, comecei a ter paixão pela poesia, por ter conseguido ganhar um concurso de poesia no liceu e ter ido declamar em público na rádio Solmanse, uma das rádios principais da Guiné-Bissau. A paixão de cavar as letras com a mão e de contemplar o rumo ou o mundo de forma poética começou a crescer em mim. Quando recebi o sacramento de Crisma, ia quase todos os dias à missa. Houve momentos em que comecei a pensar na vocação sacerdotal e, ao mesmo tempo, a pensar na filosofia sem saber o que era. Vi o estilo de vida e a forma de pregação de um padre que passou na minha paróquia como pároco e que fez o doutoramento em filosofia. É claro que fiquei desmotivado. Em 2009, tive que fazer uma cirurgia a uma amigdalite crônica e depois de viajar para Dakar, acabei por fazer este tratamento em Portugal. Assim, fiz a minha primeira viagem para Portugal em 2010, acompanhado pela minha mãe. Depois de 4 meses, regressei a Bissau, mas a minha mãe ficou mais tempo em Portugal. Foi a primeira vez que me separei dela e fui viver com a minha tia. Não queria que fosse assim. Com algumas aulas e exames em atraso e adaptar-me no novo ambiente, e perdi um pouco o rumo e a estabilidade a que estava habituado. Tudo se tinha invertido, mas mantive-me firme. Com força de vontade, suplantei dificuldades adversas. Concluí o liceu e fui destacado entre os 3 melhores alunos aos que ofereciam uma bolsa de estudo para o Líbano. Médio Oriente é complicado. Há muita guerra, diziam alguns membros da família. E acabei por deixar escapar a oportunidade. Vivi numa tristeza d'alma. Tentei. E claro que consegui conquistar algumas bolsas, mas infelizmente não consegui aproveitar, porque havia sempre um obstáculo. E na altura, o meu país vivia um período tenso. Além disso, com a minha saúde débil, senti sempre alguma resistência a estas aventuras. Nessa altura, o padre fundador da minha paróquia mandou-me fazer autoestudo de italiano. Queria que eu fosse estudar medicina em Itália. Mas, no período dos preparativos, acabou por falecer em Itália. Claro que fiquei um pouco desanimado, desolado. Mas não partilhei com a minha mãe. Na verdade, sentia que só me sentiria feliz com um curso superior
em medicina, pois já me imaginava na especialidade de otorrinolaringologista, como não havia em Bissau. Tudo era utopia final. Resolvi fazer o voluntariado, ajudando como secretário da minha paróquia. A minha vida voltou a ficar mais virada para a igreja. E novamente disse à minha mãe, e outros familiares opuseram outra vez, que eu queria ser sacerdote. E mais tarde perdi essa vontade. Pensei em filosofia, mas havia muitos que diziam que era um convite a não se conseguir trabalho ou a pobreza. Deixei tudo em branco. Em 2015, vim para Portugal com o objetivo de estudar. A vontade era imensa, do tamanho do mar. Comecei a trabalhar numa loja africana de um parente que me escolheu, a fim de poder juntar dinheiro para começar a minha vida. Tudo parecia andar bem para aquele jovem ativo que vai à vida. Nessa altura, pensei, se não é medicina, é qualquer ramo de engenharia. Não entrei em nenhuma delas. Escolhi direito, só para não ficar parado. Há quem diga que tenho vocação para tal. Sei lá. Mas este período não foi fácil. Desentendi-me com um dos irmãos da minha mãe, não me sentia bem na casa onde vivia e comecei a ver outras quesilhas e problemas na família. Nesta mesma altura, fruto desse conflito, comecei a sentir e ter alguns bloqueios na minha vida acadêmica, que se manifestaram também na minha vida pessoal. Senti-me a mudar, a esmorecer e a perder a motivação para continuar os estudos. E foi muito difícil, porque até ali sempre acreditei que a formação acadêmica é muito importante. Como sou de natureza muito ligado ao sentimento, comecei a viver numa grande melancolia e sem conseguir ser autossuficiente e livrar-me de todas as inquietações provocadas. Não queria perder a minha identidade, de tal modo que continuar naquela situação poderia culminar em outras situações resultantes da insatisfação que prejudicava a minha vida. O curso era um desses exemplos. Neste período mais sombrio, estando dependente do apoio financeiro e emocional da minha mãe, os missionários assumiram o meu encargo, passando a assumir um papel muito importante na minha vida. Em abril de 2017, depois de um árduo e paciente percurso, a minha estadia temporária foi aceita naquela sagrada casa. Os missionários da Consolata são a minha família aqui em Portugal. Reconheço, uma vez mais, a família não é só a que temos com o mesmo laço sanguíneo. O ano de 2017 foi um ano de mudança. Pratiquei, ou então vivi caiporismo, infelicidade. Optei por mudar de curso, sistemas e tecnologias de informação. A língua inglesa dava cabo a mim e ainda sofri em silêncio a morte do homem que me deu verdadeiro amor paternal. Muitas pessoas me ajudaram. Os meus amigos, a minha amiga psicóloga, os missionários da Consolata, o pároco da minha paróquia. A Academia de Líderes Ubuntu é também um exemplo desse apoio. Ter a oportunidade de fazer a academia contribuiu bastante no meu percurso de suplantação.
Os pilares do Ubuntu serviram de apoio, sobretudo, à resiliência. A empatia de conviver com cada um é uma marca que transmitirei ao mundo. Viver com pessoas boas, só ganhamos uma coisa: aprender a fazer bondade. Apenas perdoo. Eu sou de perdoar. Gostei e sei perdoar. Atualmente, sou professor de explicações em part-time, num centro de apoio ao ensino básico e secundário, e estou a caminhar com calma e seguramente. Sou um olonco, é uma palavra em crioulo. Olonco significa caracol. Sem pressa, vai e chega atentamente ao destino. E assim, confirmo, a história é uma sucessão sucessiva dos sucessos que sucedem sucessivamente. E vamos atentamente à surpresa. Eu não podia ficar sem cavar algumas coisas com as mãos. Tive que o fazer. Então, é assim. É um poema para a academia. Sepultemos as diferenças. Saboreemos o leito que nos uniu. Ignoremos as crenças. Abracemos a mãe que nos pariu. Ubuntu, eu sou porque tu és. Caminhemos de mãos dadas. Desfrutemos juntos as nossas casas. Continuaremos sempre a pisar as mesmas terras já andadas, com esplendor, gentileza, pernas e asa. Ubuntu, eu sou porque tu és. As nossas casas são as nossas terras. As nossas terras não são próprias nossas. Afinal, as casas não são plurais. É o planeta Terra. As terras só têm um sustentáculo: o mundo. Ubuntu, eu sou porque tu és. Embrulhemos as cores, as raças. Somos uma família e havemos de partilhar eternamente o lar em que abracemos-nos como irmãos, como Ubuntus. Ubuntu, eu sou porque tu és. Muito obrigado. Muito obrigada.